implacáveis, impiedosos, guerreiros. Dentre os mais diversos povos que habitaram nas Américas, os temíveis Guaicurus, índios cavaleiros, dominaram as terras sul-americanas por 300 anos e frustraram diversas tentativas europeias em dominar o Pantanal brasileiro. Estes guerreiros indígenas jamais foram derrotados. No vídeo de hoje, conheceremos a história destes temidos indígenas que habitaram em território brasileiro. Mas antes disso, inscreva-se no canal e ative as notificações. Diga nos comentários qual história você gostaria de ouvir. Entre os séculos 16 e 19, eles habitaram na região do Grande Chaco Paraguaio e posteriormente se estenderam para o Pantanal brasileiro. Este deslocamento se deu em função da colonização espanhola que os empurrava para o norte do Paraguai. Dominando estes territórios, os Guaicurus impuseram uma feroz resistência a todos aqueles que ousavam pisar em suas terras, fossem eles espanhóis, portugueses, paraguaios, brasileiros e até mesmo outros povos nativos. Guaicuru não era uma autodenominação. Este termo pejorativo foi dado por seus maiores inimigos, os índios guaranis, e significa gente malvada de pele suja e sarnenta. Como proeminentes guerreiros, eles davam grande valor ao físico e por isso fomentavam a resistência e a prática de atividades físicas, além de uma dieta diferenciada. As crianças, desde muito cedo, eram preparadas para o combate e na adolescência passavam por diversos rituais de provação, de dor e medo. Aos 20 anos, então, iniciava a vida adulta, quando tornavam-se guerreiros. Eles então usavam pinturas corporais e acessórios com penas de aves. Antes do período colonial, eles eram nômades pedestres, caçadores, pescadores e coletores, mas a partir do século XIX, a agricultura passou a fazer parte da cultura deste povo, mas eram os seus prisioneiros de guerra os responsáveis por este ofício. Exímios caçadores e guerreiros, este povo era acostumado a guerrear e fazer acordo com outros povos nativos. Eles dominaram diversas etnias, até mesmo os mais inacessíveis, e constantemente atacavam e saqueavam os guaranis, os seus maiores rivais. Em 1542, eles lutaram e obtiveram vitória contra a expedição do lendário conquistador espanhol, Álvar Nunes Cabeça de Vaca, e foi neste conflito que eles tiveram o primeiro contato com o cavalo europeu. Os antigos Embaiá Guaicurus travaram inúmeras batalhas contra os colonizadores europeus, apossando-se rapidamente de seus cavalos, criando-os e domando-os, sendo usados para transitar nas planícies alagadas no coração do continente. Acredita-se que possuíam de 6 a 8 mil cavalos. No século XVI, quando habitavam no Chaco, eles viviam em constante conflito com os povos vizinhos, e com a chegada dos espanhóis, a relação não foi diferente. Eles atacavam e saqueavam a cidade de Assunção e as primeiras estâncias, e através desses saques incorporavam novos elementos culturais, como o metal, que passou a ser utilizado na ponta de flechas e lanças, o uso de facas de metal e a criação de gado e cavalos. Ao se tornarem cavaleiros, eles adotaram a lança como sua arma principal, reforçando ainda mais o seu domínio sobre as demais tribos da região. A exemplo disso, os índios guanás foram subjugados e tornaram-se os seus vassalos. Internamente, eles eram divididos em 3 classes. Os nobres eram os caciques de cada aldeia, cujo domínio era passado de geração em geração, e costumavam usar adornos em prata. Os soldados era a classe guerreira e os cativos eram as pessoas de outros povos, capturadas durante os ataques, geralmente mulheres e principalmente crianças. A preferência por crianças tinha uma razão. Os Guaicurus frequentemente praticavam o suicídio, criando no máximo um filho por casal, e muitos não deixavam nenhum herdeiro. A gravidez e o cuidado com recém-nascidos era visto como uma desvantagem para esta tribo, e por isso eles incorporavam e criavam as crianças capturadas como nativos de sua tribo, um método mais rápido de formar novos guerreiros. Durante o século 17 e 18, os europeus frequentemente tentavam atravessar a bacia do Paraguai, mas os Guaicurus aliaram-se aos Paiaguás, que
que eram exímios navegadores. Suas velozes canoas, com remos que viravam lanças, os tornaram os donos absolutos dos rios. Assim, os agora aliados dominavam terra e água, e foram os responsáveis por quase eliminar a expedição do bandeirante Raposo Tavares em 1648, quando este tentava invadir a cidade de Assunção, no Paraguai. Em 1719, o ouro foi descoberto em Cuiabá, iniciando assim uma corrida pela obtenção deste material. Os mineiros viravam uma presa fácil nas mãos desses indígenas. Muitos brancos eram frequentemente capturados e feitos reféns nessas incursões, e posteriormente eram trocados por algum valor de resgate. No final do século XVIII, Espanha e Portugal, brigando para definir as fronteiras de suas colônias em função da descoberta do ouro, resolveram fortalecer a sua presença na região do Pantanal. Assim, os portugueses então fundaram o Forte de Coimbra em 1775 e perceberam que fazer a paz com os Guaicurus era a melhor estratégia, pois assim eles teriam um aliado local durante as guerras. Os portugueses então forneceram mantimentos, utensílios, cavalos e roupas em troca da paz. Mas mesmo com a aparente trégua, os Guaicurus eram indomáveis. E então, em 1778, eles foram até o forte português para oferecer as suas mulheres aos soldados como forma de recompensa pelos presentes recebidos. Enquanto os portugueses estavam entretidos com as mulheres, os Guaicurus os atacaram, executando cerca de 54 soldados. Mesmo assim, Portugal insistiu na aliança com os nativos, e em 1791 a paz foi finalmente estabelecida, apesar das muitas tentativas de evangelização por missionários jesuítas. Quase nenhuma obteve sucesso. Com um tratado de paz estabelecido, os índios mantiveram a sua liberdade e suas áreas de domínio, e os portugueses, e posteriormente os brasileiros, acabaram ganhando um forte aliado nos futuros conflitos de fronteira contra os espanhóis. Já na Guerra do Paraguai, os Guaicurus lutaram junto ao exército brasileiro neste sangrento conflito, e com sua cultura guerreira e sua habilidade no combate montado, eles foram decisivos na obtenção da vitória. Apesar de quase serem exterminados neste conflito, os sobreviventes pouco a pouco foram perdendo espaço para outras tribos, e os remanescentes então foram recompensados por Dom Pedro II por sua ajuda com terras no Mato Grosso do Sul. Atualmente, os Cadwells, que foram a última horda sobrevivente daqueles que no passado dominaram uma parte do território brasileiro, vivem no município de Porto Murtinho, no estado do Mato Grosso do Sul. Em 2004, foi inaugurado um monumento em homenagem a esses indôminos guerreiros em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Então é isso, pessoal. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Até o próximo vídeo, valeu!